Shalom de Kulam, olá a todos, sejam bem-vindos em mais um estudo da série E Conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará. O tema desse estudo é um questionamento. Você precisa fazer voto? Uma pergunta que você precisa saber se realmente há uma necessidade de você fazer um voto, uma promessa ou um juramento. E hoje nós temos visto a pessoa dizer: eu vou fazer um voto. Outros até convidam: venha para o templo fazer um voto para que você venha ser abençoado. E elas aceitam esses convites para fazerem votos e, na verdade, estão aumentando a sua carga, o peso em seus ombros. E hoje nós vamos aprender o que a Bíblia fala-nos a respeito de votos. Se realmente o Eterno tem interesse em que você faça votos, promessas ou juramentos. E através desse ensinamento, o Senhor vai te libertar. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos aprender qual é a palavra hebraica que temos em nossa Bíblia traduzida como voto. A palavra hebraica para voto é esta palavra aqui, que significa voto, promessa e juramento. Aqui nós temos escrito neder, que significa voto, promessa e juramento. Veja o que se encontra em Deuteronômio. Eu quero que você preste bastante atenção nesses 3 versículos que existem em Deuteronômio, capítulo 23, do versículo 21 ao 23. Vamos ler. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardará em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Versículo 22. Porém, abstendo-se de fazer voto, não haverá pecado em ti. Aqui não sou eu dizendo, é o próprio Eterno. Porém, abstendo-te de fazer voto, não haverá pecado em ti. Então não faça. Eu não estou te pedindo nada, diz o Senhor. Eu não estou exigindo nenhum tipo de promessa sua, diz o Senhor. Então, se você não fazer nenhum voto, não haverá pecado em ti, meu amigo. Versículo 23. O que proferiram os teus lábios, isto guardarás e farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Eu não lhe pedi nada, foi você que proferiu com seus lábios livremente. Então, o conselho do Eterno é abster-te de fazer voto, para que não haja pecado em ti. E os homens hoje estão te ensinando a fazer votos. Vamos ver mais alguns versículos bíblicos. Vejam estes 5 versículos de Eclesiastes, capítulo 5. Versículo 1 diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chega-se para ouvir. É melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe que faz mal
Versículo 2: Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e de muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeste algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Vejam o versículo 5. Melhor é que não votes do que votes e não cumpre. Então, melhor, no texto hebraico diz, tove, bom, você não vote, do que você fazer um voto e não cumprir. Existe um ditado popular que diz que promessa é dívida e dívida é promessa. Uma pessoa que adquire dívida, ele não é sábio. Não existe sabedoria naqueles que adquirem dívidas. O que você precisa entender é que promessa é dívida e dívida é uma promessa. E vamos analisar esta palavra, neder, voto, promessa, juramento, de uma maneira ampla. E para isso, nós vamos entrar no quarto nível da interpretação judaica. Nós sabemos que no judaísmo existe 4 níveis da interpretação das escrituras. O primeiro nível chama-se Peshat, que é um nível simples. O segundo é o Remes, que você estuda as parábolas, os símbolos, as metáforas, os enigmas, enfim. O terceiro chama-se Drash, que vem de Midrash, interpretação. E o quarto nível chama-se Sod, que é escondido, aquilo que você não vê sem um microscópio. E neste nível, nós vamos usar um método chamado Gemátria. Você que tem estudado comigo no curso de hebraico, você aprendeu que cada consoante hebraica tem um nome, um significado e um valor numérico. E após somarmos os valores numéricos destas consoantes que existem aqui nesta palavra neder, nós vamos descobrir a raiz numérica desta palavra e vamos procurar uma palavra que tem a mesma equivalência numérica, que são palavras similares que possuem o mesmo número. Vamos lá. A palavra neder possui 3 consoantes: o nun, o dalet e o resh. O nun, o seu valor numérico é 50. O dalet, o seu valor numérico é 4. E o resh, o seu valor numérico é 200. Então nós temos aqui o resh é 200, 200 mais 4, porque o dalet é 4. 4 mais 50. Vamos somar. 200 mais 4, 204. Mais 50, 254. Então descobrimos
que o valor numérico de Neder é 254. Observem esta outra palavra. Aqui temos uma segunda palavra. Vamos lê-la, porém vou deixar um suspense. Eu não vou falar agora o que ela significa. Vou apenas lê-la e vamos somar o seu valor numérico. E depois eu vou dizer o que realmente esta palavra significa. Qual é a conexão que ela tem com Neder, que é voto, juramento e promessa. Vamos ler. Aqui nós temos escrito Hamor. Hamor. Vamos somar esta palavra Hamor. Aqui nós temos o rete. O rete, o seu valor numérico é o número 8. Aqui nós temos o mem. O mem, o seu valor numérico é o número 40. E aqui nós temos o vav. O vav, o seu valor numérico é o número 6. E por fim, nós temos o resh. O resh, o seu valor numérico é o número 200. Então nós temos aqui 200 mais 6. 206 mais 40. 206 mais 40. 246. 246 mais 8. 246 mais 8. 254. Observem que estas duas palavras, elas possuem o mesmo valor numérico. Isto mostra-nos que estas duas palavras, elas são equivalentes. Então descobrimos que Neder, voto, e Hamor possuem o mesmo valor numérico. São palavras equivalentes. Elas têm uma conexão. Neder, voto, promessa, juramento. 254. Hamor também é 254. Vocês sabem o que significa Hamor? Hamor significa jumento, burro, animal de carga. Isso mostra-nos que quando você faz um neder, um voto, você está carregando um grande peso sobre os seus ombros. No reino de Exuba, você não precisa fazer votos e nem promessas. O único que tem poder para fazer promessas é Ele. É Ele que faz promessas. E Ele te prometeu a salvação. E olha o peso que Ele carregou nos ombros. Então entenda uma coisa. Para de fazer promessas. Para de fazer votos. A Bíblia fala-nos, melhor é você não prometer nada. Melhor é você não fazer nenhum tipo de voto. E hoje eles estão ensinando, venha fazer voto, venha fazer isso e aquilo. Isto é heresia. Isto vai trazer peso para os seus ombros, porque nós não conseguimos cumprir com aquilo que prometemos. Isso nos traz sofrimento. Vamos ver mais alguns versículos bíblicos.
Em Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 16, vejam o que se encontra escrito: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, meu amigo. Não prometa nada a ninguém. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Hoje você vê que virou moda. Os pastores, eles estão prometendo, inclusive colando com político e fazendo promessas. E você tem visto aí o Brasil afundando no desemprego, na miséria, os direitos dos pobres sendo arrancados, porque esses homens têm prometido, homens com a Bíblia na mão, prometendo-lhes um Brasil melhor, um país mais humano, um país de igualdade. Olha o que está acontecendo. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não somente viveremos, mas como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Observe esse termo aqui, é maligna. Observem o que Yeshua disse. Vejam o que Yeshua disse em Mateus capítulo 5, versículos do 34 ao 37. Vejam. Eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Não faça promessa. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Observem esta palavra maligno aqui no grego para encerrar esta aula. E para encerrar, vou mostrar para vocês o que Yeshua disse, quando ele disse em Mateus capítulo 5, versículo 37, que seja as suas palavras sim, sim e não, não. O que passar disso procede do maligno. A palavra maligno de Yeshua, tanto em Mateus capítulo 5, como em Tiago, que nós vimos lá, maligno, no grego, é esta palavra aqui, ó, poneros. Poneros significa cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionado e atormentado pelos labores. É aquilo que traz trabalho árduo, aborrecimento e perigos. Então não podemos sair prometendo coisas, não podemos sair fazendo votos, porque isto é juramento. Quantas pessoas têm prometido diante do altar e se casado fazendo voto e tem quebrado e tem atraído maldição sobre si, um peso impossível de suportar. É por isso que Paulo disse, é melhor que não case, que seja livre, que não faça esse voto, que não faça esse juramento, porque o negócio é sério. Então entenda o que é um voto. Yeshua não mandou você fazer nenhum tipo de voto e nem promessas. Em nome de Yeshua, se liberte destas coisas que os homens têm implantado em sua mente, dizendo que você tem que fazer voto disso ou daquilo. E em toda a Bíblia está escrito que é bom não votar, é bom não prometer, é bom não fazer juramento, que é a mesma palavra para neder. E nós descobrimos que
O valor numérico de Neder é o mesmo valor numérico de Hamor, jumento, burro de carga. Quando você faz um Neder, um juramento, um voto, uma promessa, automaticamente você passa a ser um carregador de peso, de cargas. E Yeshua está dizendo: não prometa nada a ninguém, não jure por nada nem por ninguém, não faça juramento e nem faça promessas, porque você não vai poder cumprir. O que nós aprendemos na Bíblia Sagrada? Que é bom se nós não fazermos nenhum tipo de neder, voto, promessa e juramento. Que quando fazemos um neder, uma promessa, um voto ou um juramento, automaticamente você passa a agir como se fosse um ramor, um jumento, um burro de carga, não no sentido pejorativo, mas no sentido que você vai carregar peso. É muita responsabilidade. E Yeshua disse: não prometeis, não jureis por nada e nem por ninguém. Se você puder fazer, diga sim. Se você não puder fazer, diga não. O que passa disso é poneros. Poneros é o homem está cheio de labores, cheio de aborrecimentos, fadigas, pressionado e atormentado pelos labores. É aquilo que traz trabalho árduo, aborrecimento e perigo. Você não é nenhum tipo de quadrúpede. Você é um ser humano racional. E Paulo, ele nos ensina em Romanos capítulo 12, versículo 1, que devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, num culto racional, com raciocínio, e não como se fossem quadrúpedes. A nossa carga Yeshua já levou. E só ele tem poder de prometer e cumprir com todas as suas promessas. Assim encerramos mais uma aula da série E Conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará. Shalom, lehitraot, até a próxima.